Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Amém? Amém. Ô Espírito Santo, ministra essa palavra em nossos corações. Tão difícil de aceitar. Tão difícil, mas também tão conquistadora. Porque a tua cruz, Senhor, nos conquistou. O Senhor nos conquistou através da tua cruz. E o nosso caminho tem dois pontos, um de partida e um de chegada. É o do lugar onde nós estamos e ir até a tua cruz para tomá-la e seguir ao Senhor. Nos ensina a te seguir, nos ensina a te amar cada vez mais, nos ensina a te adorar, Senhor, acima de todas as coisas. Acima de tudo, Senhor, nós queremos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque o Senhor nos amou primeiro. Faz isso conosco, Senhor, nos torna amantes, adoradores. Em nome de Jesus. Amém. A gente quer falar de duas coisas aqui. Da luta dos crentes, porque a gente tem muita tendência a bravata, triunfalista. Nós temos muito aquilo, né? Os crentes, né? Parece que não passa nenhuma dor, parece que não passa nenhuma dificuldade, que não existe nenhuma luta. Eu tenho um amigo meu que ele é crente, que eu pergunto a ele, e aí? Ele foi até candidato a vereador, perdeu, mas foi bem votado. E aí, fulano, tudo beleza? É só alegria, só alegria. Amém. Nós temos uma alegria no espírito, a alegria é no Senhor. Mas nós temos momentos de tristeza. Vamos parar com esse triunfalismo de achar que não há momentos que a gente se abate, que não há momentos que as lutas vêm e vêm com força. E a gente precisa ser sincero diante de Deus, senão a gente não vai nem ter condição de ser sincero diante do Pai. Ser pai está doendo, está difícil. Porque só assim a compaixão dele vai vir, o consolo vai vir, a direção, né, que nós devemos tomar vai vir. Mas precisamos deixar de ser triunfalista. É só você fazer assim, assim, assim que dá tudo certo. Irmãos, não é fazendo assim, 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 assim que dá tudo certo. Vai dar certo se Deus quiser que dê. Se não, você tem que pegar a sua cruz e carregar. E não desistir, seguir amando e glorificando e adorando ao Senhor. Mesmo com dor, mesmo na cruz, mesmo carregando a sua cruz. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Irmãos, Jesus Cristo disse para os discípulos, olha, a mesma chuva que cai sobre os ímpios, cai sobre você, o mesmo sol que cai sobre você, a mesma bondade que cai sobre vocês, cai sobre os ímpios. Então, quem somos nós para ficar com esse triunfalismo, achando que está dando tudo certo? Já deu tudo certo, porque para nós, como diz o irmão Edmundo, não tem ladeira, subindo e descendo é a mesma coisa, mas é carregando essa cruz. Amém? Amém. Então, irmãos, Jesus, ele nos dá muitas coisas. Ele disse, pedir dá para você usar, mas tem coisa que a gente não pediu e ele deu. Uma das coisas que nós não pedimos que ele deu, foi uma cruz para nós carregarmos. Amém? Amém? Então, em nenhum outro lugar na Bíblia se vê, como aqui, essa extraordinária honestidade de Jesus, né? Que ele mostra a exigência da fé cristã com a maior clareza possível, que eu queria trazer aqui para nós essa noite. Então, diz exatamente o que é que a gente pode esperar se aceitar seguir a Ele. Se você aceitar seguir a Jesus, você tem que estar preparado para aceitar isto aqui. Então, a primeira coisa que Ele nos oferece é luta. Amém? Amém. Alguém aqui passa a vida sem luta? Então, essa luta está embasada nesse versículo 34 e 35. Não penseis que vim trazer paz. Vim trazer espada. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada é o quê? Luta. Para que você quer uma espada, se não for para lutar? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra.
que a gente não enxerga a realidade dessas lutas, desses desafios que a gente encontra? Até os parentes e os nossos amigos, né, se tornam nossos inimigos muitas vezes. Então, era uma linguagem que os judeus, eles conheciam plenamente isso. Eles acreditavam no dia do Senhor, que era o dia que Deus separou a história, né, que seria a divisão das famílias. Os rabinos judeus, que Jesus era um rabino, na verdade ele era um rabi, ele era o mestre dos rabinos. Jesus sabia disso, quando ele estava falando isso aqui, os judeus, aqueles discípulos, todos estavam entendendo o que ele queria dizer. Olha o que os rabinos já diziam antes de Cristo. Quando vier o filho de Davi, a filha se levantará contra a mãe, a nora se rebelará contra a sua sogra, o filho desprezará o seu pai, a filha se rebelará contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos de cada homem serão os de sua própria casa. Jesus estava simplesmente falando algo que era conhecido já dos judeus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o que vocês esperavam, chegou. Estava dizendo para ele lá, vocês estavam esperando isso? Chegou o filho de Davi, chegou. A intervenção de Deus na história chegou. Está dividindo os lares, está dividindo os grupos, está dividindo as famílias, está dividindo a sociedade. Então, é normal, é natural que toda grande causa, toda causa grandiosa, todo desafio, ele inevitavelmente divide os homens. Ele divide. Amém? Amém. E sempre vai existir quem aceite e quem negue o desafio. Sim ou não? Tem gente que vai dizer, eu quero ser cristão. Não, não me chame para ser crente. Existe ou não existe essa divisão? Então, o mundo sempre divide quem aceita e quem não aceita Jesus. Amém? Amém. Quando Deus deu a igreja, quando o Pai deu a igreja para o seu Filho, para Cristo, Ele deu a igreja e o Filho já tinha orado por unidade dos irmãos, para que houvesse um único pensar, um único querer, que todos estivessem na mesma direção. Para isso Ele deu o Espírito Santo para guiar a igreja. Agora, o que é pior? É que a luta entre os homens, os inimigos eram da sua própria casa. O marido, que pode amar tanto a mulher e os filhos, e não desejar que a mulher e os filhos passem por essa luta que Jesus está propondo aqui. Propondo não, ele está escancarando, dizendo que é. Jesus nunca enganou ninguém, ele nunca disse que a gente não teria lutas, que a gente não teria embates nesse mundo. Não é isso, irmãos? Então, não tem, o marido muitas vezes não quer que o filho, que a mulher aceite essa grande aventura, né, de um chamado ao sacrifício, porque nós somos chamados ao sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional. Mas eles pensam que nós estamos em perigo, porque Jesus disse, olha, tem espada para você. Eu não vim trazer paz, mas espada. Então, às vezes os homens rejeitam o chamado de Deus para servir a Ele, para seguir a Ele, por ser uma aventura, porque é uma luta mesmo, né? Suas amizades não vão acompanhar, né? E muitas vezes a própria família não acompanha, por isso que as pessoas temem aceitar a Cristo. É o medo da luta, o medo da covardia. Pronto, para ser mais redondo, homens. Por que é que existem mais mulheres? Tem mais mulher ou mais homem aqui? Hoje, por acaso, está empatado, viu? Está quase empatado. Mas eu quero reconhecer que as mulheres são mais corajosas do que os homens. São ou não são, irmãos? São ou não são? Eu tiro por mim. Na minha casa, a gente está dormindo, quando tem um barulho lá fora, quem levanta? Quem levanta? O homem ou a mulher? A mulher. Na tua casa é assim também, não tem facão certo, né? A mulher é mais corajosa. Então dizem que o homem é mais aventureiro. Nada, ele é mais aventureiro para caçar, para pescar. Mas para enfrentar lutas, a mulher é mais corajosa. Por isso, ela tem a capacidade, o dom de parir. Qual homem que teria coragem de parir? Dificilmente, né? Eu não teria. Graças a Deus nasci homem. Então a gente pode bater de frente, né? Com essa opção de rejeitar ou de aceitar.
Talvez a maioria das pessoas vivam a vida inteira sem decidir. Morre e não decidiu nada. Mas o fato é que é possível que os mais amados se tornem nossos inimigos e querem impedir de fazer o que a gente sabe o que Deus quer que a gente faça e que Deus espera. A gente quer atender, quer fazer a vontade de Deus, quer servir ao Senhor por amor. Só quem conhece o Senhor o ama a ponto de dar sua vida. Não é verdade? Então Jesus oferece uma luta e ele oferece também uma escolha. Assim os inimigos do homem são da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então às vezes a gente vai precisar escolher entre os nossos laços de família, né? E a nossa lealdade a Jesus Cristo. Amém? Amém. Você precisa escolher se é seu pai, sua mãe, se é seu filho, sua filha, ou Jesus. Se você escolher outro que não seja Jesus, ele já está dizendo que você não é digno dele. Glória a Deus. Eu ficava intrigado com esses versículos aqui, porque eu ficava pensando, puxa vida, eu amo tanto meu pai, minha mãe, meus filhos, minha filha, e agora vem Jesus dizendo que eu tenho que amar mais a ele do que a meus filhos. Mas hoje eu entendo essa lógica, porque quem me deu meu pai, minha mãe, meus filhos, minha filha, foi ele que me deu, então eu tenho que amar primeiro a ele. Às vezes eu falo assim, eu já falei, não sei, aqui na igreja, mas já falei, pelo menos com esta mesmo já falei, que nós devemos amar mais as nossas esposas do que aos nossos filhos. Meu Deus, que coisa, né? As pessoas não concordam com isso, mas a Bíblia mostra que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Aí, se você perguntar às pessoas aí fora, não, meus filhos em primeiro lugar. Isso é uma incongruência, porque se você perguntar ao seu filho, eu tenho certeza, se eu perguntar a Léo, a Duda, a Isadora, meu filho, minha filha, você quer que eu ame você mais do que a sua mãe? Eu tenho certeza que ele vai dizer, não pai, ame mais a minha mãe. Os filhos vão dizer isso, não é verdade? Quando eles são pequenininhos, eles nem sabem o que é amor, eles têm mais necessidades, carência, mas, de fato, o marido deve amar mais a esposa do que os seus filhos, e do que a qualquer um. Primeiro Deus, segundo, sua esposa, viu, Regis? Não é assim que está funcionando? Está bom assim ou não está? E a mulher seja sujeita ao seu próprio marido e honre ele. Então ele oferece essa escolha. A gente vai ter que escolher ou as famílias, os queridinhos, né? Ou ser fiel, ser leal a Jesus. E um autor de um livro que eu li no início, foi aqui que ela pregou, falou do peregrino, não foi? Disse, meu Deus, eu fui ler aquele livro no início da minha caminhada cristã, meu Deus, me assombrei. E de fato, Bunyan era um escritor que ele escreveu um dos best-sellers cristão, que se chama O Peregrino. Ele conhecia muito bem esta opção dos filhos, a esposa ou Jesus. Olha o que ele escreveu na prisão, porque ele foi perseguido, ele sofreu muito. Se você tiver coragem, lê esse livro. Eu tenho ele em PDF, eu posso imprimir e dá para você ler, mas você tem que ser crente para poder ler esse livro. Você vê o que é um crente de verdade que ama Jesus. Eu tenho que fazer um esforço para não chorar, porque esse trecho do livro dele é muito forte, irmãos. E eu queria que você prestasse bem atenção ao que ele escreveu. A separação de minha esposa e de meus pobres filhos esteve presente mais de uma vez comigo nesta cela, na prisão, como ganchos de ferro que me arrancasse a carne dos ossos, e não somente porque possivelmente eu aprecie muito estas misericórdias de Deus, mas sim porque pensava que tivesse tido que refletir antes, nas últimas dificuldades, misérias e carências que minha família teria que suportar no caso que eu lhes faltasse. Ele pensava isso se ele morresse. Os filhos iam sofrer demais, e a esposa também. Especialmente meu pobre filho cego. Ele tinha um filho cego.
que está mais perto de meu coração que todo o resto. Quando eu pensava na miséria do meu pobre ceguinho, meu coração parecia que ia se romper em pedaços. Entretanto, recuperando o controle dos meus pensamentos, penso que não poderia ter agido de outro modo, e que se hoje eu pudesse voltar a decidir, arriscaria tudo de novo em nome de Jesus, por causa de Jesus. Embora abandoná-los me desgarrasse, bem via que nessa situação era eu um homem que estava derrubando sua casa sobre a cabeça de sua esposa e filhos, e no entanto pensava, isso precisamente era o que eu estou obrigado a fazer. Amém? Esse homem conhecia Jesus, amava Jesus. Ele fez tudo isso por amor a Cristo. Eu conheço outro, eu tenho outro livro também, Torturado por Amor a Cristo. Se você ler, você vai ver exemplos de pessoas que amam e você vai ficar com vergonha de achar que você amava Jesus. E você, quando você falar assim, Jesus, eu te amo, você vai pensar duas vezes, se você já foi provado nesse amor. É uma decisão de extrema magnitude, impõe, é que de vez em quando, né, graças à misericórdia de Deus, algum de nós nunca vai ser confrontado dessa forma, né? A gente pode passar pela vida toda sem nunca ter passado por que muitos cristãos passaram, mas o fato é que a lealdade deve ocupar, a nossa lealdade a qualquer outra coisa deve dar lugar à lealdade a Deus. Amém, meus irmãos? Terceira coisa é o custo de ser um seguidor. Então, Jesus nos oferece uma luta, Ele nos oferece uma escolha, e agora Ele nos oferece uma cruz. Verso 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A minha crise era, puxa vida, então eu não amo meu pai, não amo meus filhos, não amo minha mãe, não amo minha mulher. Não é isso que ele está se referindo aqui. Ele está se referindo que este amor de Deus, esse amor por Cristo, deve ser algo que transcende todo entendimento. Nós não entendemos por quê. Nós sabemos por que nós amamos nossos filhos. Nós sabemos por que nós amamos nossos pais, nossas esposas. Mas nós não entendemos esse amor, porque esse amor excede todo o entendimento. Hoje eu entendo que a gente precisa conhecer Jesus. Não precisamos entender, porque o amor dele excede. Nós não somos capazes de entender esse amor. Por que ele nos amou? Nós fizemos alguma coisa que nos atraiu a ele? Não. Ele que fez e nos atraiu a ele. Então, os judeus, aqueles galileus, eles sabiam muito bem o que era uma cruz. Quando um general romano, um imperador romano, conseguiu subjugar, ele crucificou 2.000 judeus. Um Hitler da época, vamos dizer assim. Então ele colocou as cruzes ao longo de todo o caminho de Roma até a Galileia, como um espetáculo, aqueles 2.000 homens crucificados. Na antiguidade, os criminosos eram obrigados a levar a sua cruz até o lugar da execução, assim como foi Jesus, que carregou a sua cruz até o Gólgota. Os discípulos tinham visto isso mais de uma vez, já tinha acontecido isso. Seus compatriotas vergando debaixo do peso das cruzes e morrendo na mais terrível agonia sobre elas. Muitos, cujos nomes estão na lista dos heróis, se você lá ler Hebreus 11, você vai ver aqueles homens que foram cerrados pelo meio, que foram decapitados, caíram ao fio da espada, por amor a Cristo. Eles sabiam perfeitamente o que eles estavam fazendo. E nós? Como é que tem sido a nossa luta? Escolhemos Jesus ainda assim? Mesmo sabendo que nós podemos escolher entre carregar a cruz ou não, ou fugir dela? Quando esse Bunyan, do peregrino, quando ele foi levado perante o magistrado para a justiça, ele disse ao juiz: Senhor, a lei de Cristo oferece duas formas de obediência. Me lembrei quando o Butal estava dando assim, cantando a música, né? Quero te obedecer, aquela coisa. Não vai ser.
Então, duas formas de obedecer. A primeira, olha que bonito isso. Fazer o que creio ser minha obrigação. Eu creio que isso é minha obrigação, eu faço. Essa é a forma ativa de obediência. E a segunda coisa é quando não é possível obedecer, às vezes não é possível obedecer, mesmo assim estar disposto a sofrer tudo que o Senhor quiser que nós soframos. Duas formas de obediência. Não dá para obedecer, mas eu estou disposto a tudo que o Senhor quiser. Amém? De forma que o cristão ele pode ser chamado a sacrificar. Primeiro, as ambições pessoais. Deus pode te chamar, Jesus pode te chamar a sacrificar as suas ambições pessoais. Deus pode te chamar a sacrificar o conforto e o lazer. Quem não gosta de conforto e lazer, né? Mas pode haver momentos que você vai ser chamado a sacrificar o seu conforto e o seu lazer. A terceira coisa, você é chamado muitas vezes, não estou dizendo, lembra que eu falei que a gente pode, pela misericórdia de Deus, passar por toda a vida e nunca ter, né, essas lutas tão tremendas que muitos passaram. A sacrificar a carreira que você pensava que aquela carreira ia lhe levar ao seu sucesso. Você pode ter que deixar de lado os seus sonhos. E quinto, você pode ter que compreender que as coisas brilhantes que você vê, elas podem não ser para você. É a cruz isso. Isso é a vida cristã para a qual Deus nos chama. Então, com certeza, você vai ter que sacrificar a sua vontade. Porque nenhum cristão pode voltar a fazer o que gostaria muito de fazer. Deve fazer o que Cristo quer que você faça. Amém? Amém. No dia que nós estivermos, né, com essa consciência, né, de saber que para o cristão sempre tem alguma cruz, sempre tem. O cristianismo é a religião, se a gente pode dizer assim, da cruz. Nenhuma outra é a religião da cruz. Só nós temos o privilégio de carregar a cruz do nosso Senhor. E quarto e última, Jesus nos oferece o que? Uma aventura. Olha o que ele diz no versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus disse que quem quiser achar a sua vida, na realidade, vai perder. E quem perder sua vida, vai achar. Olha que coisa, que trocadilho. Você quer ganhar a sua vida? Você quer isso? Você quer ganhar? Então você vai perder. Mas se você perder, você vai achar. É uma coisa que não tem lógica. É como a fé. Quando eu cheguei aqui também estava falando sobre fé. É impossível agradar a Deus. Mas a fé é uma lógica? Para nós pode ser, mas para o incrédulo é loucura. A loucura da cruz. Porque as pessoas não entendem que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Como é que as pessoas que só creem no que vê podem achar lógica em crer sem ver? A mesma coisa. Como é que as pessoas do mundo vão achar que se ele perder a vida dele, aí é que ele vai achar? Por quê? Porque há um caminho estreito. Largue a porta que leva para a perdição. Perdição o quê? Perdição da vida. Então, de fato, às vezes isso parece uma contradição. E não tem lógica. Quanta gente, irmãos, que poderia ter sido salva. Quanta gente nós conhecemos. E já se foram sem a salvação. Por quê? Perderam a vida, sim ou não? Mas poderiam ter salvos se perdesse a sua vida aqui, antes. Infelizmente, se foram sem ser salvos. Jesus está dizendo aqui que quem quiser perder a sua vida, todos nós vamos perder. O que é que nós estamos fazendo questão de uma coisa que a gente vai perder? Então, que a gente possa entender essa incongruência, essa contradição, essa falta de lógica que só o crente tem, porque isso é dom de Deus. Essa fé Deus nos deu. Ele nos deu para nós o seguirmos, o servirmos, para que a gente possa falar desse amor de Jesus com as pessoas, falar dessa cruz. Não somente as coisas, sabe, contando vantagens. Nós só podemos nos gloriar na cruz de Cristo. Não há como se gloriar pelos nossos feitos, porque de nós mesmos não habita em nós bem algum. Tudo que há em nós foi Ele que nos deu, é dele, por Ele.
e para Ele todas as coisas. E nós temos esse privilégio. Amém? Então, a gente jamais poderia ter ouvido falar de Jesus, né, se Ele tivesse fugido, quisesse ganhar a vida dele. Mas Ele entregou. A minha vida eu entrego. Ninguém tira de mim. Eu entrego e depois eu tomo. Nós podemos dizer a mesma coisa. A minha vida eu entrego. Ninguém tira de mim. Se você um dia tirar a vida de mim, você não vai achar ela, porque eu já entreguei a Jesus. Não está mais comigo. E a vida é dele. Nós precisamos ter essa sabedoria, sabe, irmãos, de entregar totalmente. A minha vida eu entreguei. Né? E se ele não tivesse entregue, ele não estaria ocupando o lugar que ocupa, à direita do Pai, reinando sobre todo o universo, todas as galáxias. Então ele nos deu essa vida, irmãos, que a gente vive hoje. É motivo de alegria, é motivo de a gente passar a raciocinar de uma forma que não deixa que as pessoas tomem a sua vida, que as circunstâncias lhe dominem, lhe controlem. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Entrega ele. Está aqui, Senhor. Eu não tenho nada. Tudo é teu. Nada é meu. Faz em mim a tua vontade. Faz em mim o teu caminho. Eu te amo. Eu te adoro. Como prova de amor, eu posso dar minha vida a ti. Eu dou minha vida. A minha vida eu entrego em tuas mãos, meu Senhor. Às vezes a gente canta o louvor porque gosta da melodia, mas se a gente prestar atenção na letra, a gente precisa pensar duas vezes se a gente pode de fato, né, cantar sem se contradizer naquilo que nós estamos cantando. A minha vida eu entrego em tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Porque a justiça de Deus não é a justiça do nosso direito. A justiça de Deus, Ele nos justificou quando nós não tínhamos direito a coisa alguma e nós continuamos sem direito. Mas justificados, sim, temos paz com Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pai amado e querido, nosso Pai eterno, nós te amamos, Santo de Deus, e te agradecemos porque o Senhor levou aquela cruz por amor de nós, para nos dar vida. E hoje nós vivemos, meu Deus, a vida que a gente vive por causa de teu amor, de tua disponibilidade, da tua misericórdia e compaixão, de carregar o que nós deveríamos estar carregando. Nós deveríamos estar crucificados, como aqueles judeus lá, como aquele povo lá da Galileia, todos eles, aquele rei que crucificava milhares de pessoas, envergonhando. Nós hoje, Deus, carregamos uma cruz, e não tem coisa mais vergonhosa para um homem natural carregar uma cruz, que é a prova de que ele é um criminoso hediondo. Mas nós carregamos a cruz de Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, sem pecado, que tirou o pecado do mundo. Hoje nós somos livres no Senhor, podemos adorar, podemos te amar, podemos abrir a boca e glorificar o teu nome. Toma a nossa vida, Pai, toma a nossa vida, que a gente possa ser útil no teu reino. E ainda que nós sejamos aleijados, que não sabemos falar, nem louvar, nem cantar, nós sabemos que o Senhor entregou a tua vida por nós. E nós queremos também ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nem considerou que Ele era Deus. E nós, quem somos nós? Deus, nós queremos nos esvaziar também, fazer como Jesus fez. Nos esvaziar em prova do grande amor que nós queremos devolver, tentamos devolver todos os dias a Ti, Jesus. Nós amamos o Senhor, Te glorificamos. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua comunidade aqui nestes dias, e que o Senhor possa estar com cada um, e que através do nosso sorriso de contentamento, de carregar a cruz de Cristo, que a gente possa, Deus, glorificar o Teu nome e ser frutífero na Tua obra, que possamos encorajar, que possamos admoestar, que possamos, Deus, incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nada devemos fazer, nada podemos fazer e nada queremos fazer. Em nome de Jesus. Amém. E o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todos os lugares. E a igreja diz: Amém. Amém. Amém.